Começa agora mais um programa Escola de Profetas, a nossa teleaula, falando a respeito dos evangelhos. E hoje nós vamos à nossa terceira aula sobre evangelho. Na última aula nós estávamos falando a respeito agora de cada um dos capítulos. Então falamos do capítulo de Mateus, capítulo 1, sobre a genealogia de Jesus Cristo. E agora já no capítulo 2, Mateus 2, fala a respeito do nascimento de Jesus e também da visita dos reis magos. Agora, será que os reis magos são três? Então, o Evangelho de Mateus, ele menciona magos do Oriente, que vieram a Jerusalém, que consultaram Herodes e seguiram a estrela até Belém. Mas Mateus não especifica o número, nem os chama de reis, nem seus nomes, nem sua terra natal, deixando espaço para a tradição ela desenvolver esses detalhes ao longo dos séculos. Então hoje a gente fala dos três reis magos. Não, eram magos, nem eram três, ninguém sabe quantos eram. Já para a tradição cristã e católica, são considerados três reis magos, Belchior, Gaspar e Baltazar, que vieram do Oriente para adorar Jesus, trazendo ouro, incenso e mirra. Mas a Bíblia não especifica o número, nem que eram reis, apenas magos, sábios, astrólogos, mas que seguiam uma estrela. Então a crença é que eram três, consolidou-se devido a serem três presentes. E a tradição cristã, então, comemora inclusive o chamado Dia dos Reis. Então tem o Dia de Reis, que nada mais é do que essa comemoração aos reis que não estão no Novo Testamento e no livro de Mateus, e sim magos. Então, o que poderia também ser a tão famosa estrela vista do Oriente? Então, nós vemos que esses magos vêm e falam: olha, nós vimos a estrela brilhando no Oriente e viemos atrás porque estava lá. Bom, cientificamente, a estrela de Belém, ela pode ter sido uma conjunção planetária entre Júpiter, Saturno, se aproximando na constelação de Peixes, em mais ou menos entre 7 e 6 a.C. Então, houve ali um evento astronômico que faz com que essa conjunção dá um brilho algo maior e até diferenciado. Então, poderia também ser um cometa. Então, houve o aparecimento do cometa no ano 5 a.C. e poderia ser também uma nova, uma estrela mais brilhante, ou quem sabe uma supernova, que bateria também com essa conjunção que houve, e aí então fazendo com que fosse um evento duradouro, porque uma supernova, a explosão é uma explosão assim grande, muito grande, e ela permanece por muito tempo. Pode ter sido dessa forma. Então, vejam que praticamente, por parte desses anos, é que teve, vamos dizer assim, essa manifestação que talvez esses magos interpretaram como a direção que vinha profética para que eles pudessem estar lá conhecendo o Rei dos Reis. Então, é uma época em que se acredita que Jesus nasceu segundo evidências históricas e astronômicas, apesar de não bater muito, porque o cálculo do nascimento de Jesus ficaria entre 13 e 5, mais ou menos o cálculo, até pelo fato que quando Jesus nasce ainda Herodes está vivo, então tem todo um contexto. Mas de qualquer forma, vamos ver aí, essas são duas explicações científicas que podem demonstrar essa situação diferenciada e fantástica que aconteceu, que foi essa estrela que foi seguida pelos magos. Então, será que esses magos conheciam as escrituras judaicas a ponto de saber da estrela do Oriente ou dessa direção? Bom, provavelmente até eles podem ser da região da Babilônia, e lembrando que por muito tempo Daniel foi o profeta que esteve na Babilônia. Então, quem sabe, ficou muito dessa tradição da palavra profética dele. Vamos ler o texto que poderia trazer essa conotação e até esse conhecimento para esses magos. Então, Daniel, capítulo 9, versículo 25, diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, ao príncipe,
7 semanas e 62 semanas, as praças, as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então nós vemos aí essa palavra profética de Daniel, que fala a respeito das 70 semanas, que vai culminar a última semana, metade da última semana, com a morte do Senhor Jesus Cristo e até depois a sua ressurreição. Agora, os 3 presentes que foram recebidos, levados pelos magos, são de muita importância, porque o ouro é um símbolo vinculado aos reis. Então, a preciosidade do ouro quer dizer reconhecendo o Messias, o rei. O incenso, ele era usado pelos sacerdotes, então também mostrando uma outra faceta sacerdotal, porque Jesus é aquele que vai interferir diante de Deus pelo homem. Então, e traz esse vínculo com os céus, né? Como o incenso sobe aos céus. E a mirra, que é símbolo da unção, da manifestação do Espírito Santo de Deus e da unção. Tanto que a palavra Christos quer dizer ungido, e a palavra Messias, Mexá, quer dizer ungido. Então, tem esse vínculo desses 3. E vamos agora ao capítulo 3 de Mateus, onde a gente vê ali o chamado de João Batista. Então vemos aí já nesse capítulo 3, esse chamado daquele que iria também dar início para estabelecer o reino de Deus. E também tem uma passagem no capítulo 3, do versículos 13 a 17, o batismo de Jesus. Já no livro, no capítulo de Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11, fala a respeito da tentação de Jesus. Então é muito importante e interessante a gente entender esse contexto espiritual. Mateus capítulo 5 a 7 traz o Sermão do Monte, fala muito a respeito das bem-aventuranças, de oração, de ensinamentos, e depois nós vemos então ali uma definição muito clara, principalmente nesses, vamos dizer assim, nesses parágrafos aí, nesses capítulos, nós vemos então a manifestação das parábolas. E o que são as parábolas? As parábolas são histórias criadas por Jesus a partir de fatos do dia a dia do povo. Elas serviam para ilustrar verdades espirituais, falar a respeito do reino de Deus, e o objetivo era facilitar o entendimento espiritual. E muitas vezes não era algo tão lógico assim, pois o povo não tinha acesso à educação formal, como era a elite judaica. Então, Jesus usava as parábolas, fazendo analogias, para que aqueles valores espirituais que ele estava trazendo fossem mais fáceis de assimilar por todo o povo, porque o evangelho, ele tem que ser simples. Então, sobre as parábolas não há um número, vamos dizer assim, exato, consensual, mas Mateus diz que contém cerca de 22 a 25 parábolas, com muitas delas focadas no reino dos céus, como as do capítulo 13, que fala sobre o semeador, joio, trigo, já falamos, sobre as redes, além de outras importantes como a das 10 virgens, que eu também comentei, os lavradores maus, variando a contagem dependendo da definição de parábola. E também esses ditos parabólicos são incluídos, sendo uma fonte rica de ensinos, vamos dizer assim, de ordem alegórica. Então, é muito importante. Então, há mais ou menos entre 22 a 25 parábolas. E Mateus, ele fala sobre curas e sobre libertações. Então, há um trecho que também fala sobre Jesus acalmando uma tempestade. Já entra depois o capítulo 9, onde nós vemos a cura do paralítico e da filha de Jairo, mostrando os milagres de Jesus. E no capítulo 10 de Mateus fala a respeito do envio dos 12. Então, já começando aí o preparo para aqueles 12 discípulos que iriam se tornar os apóstolos. Vamos ver então Mateus 10, versículo 6, que diz assim: de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel, e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Então, nós vemos que esse capítulo 10 é o envio.
mas não o envio final, mas o envio como discípulos, para eles estarem estabelecendo o reino de Deus no contexto da manifestação do Cristo Jesus vivo. Então, algo muito interessante, porque existe o outro envio. Agora é para eles irem, inclusive para eles reconhecerem o poder do Senhor Jesus que estaria na vida deles. Então, esse é um momento que os 12 são enviados e eles depois voltam com muita alegria, porque eles vêm contar que os espíritos se submetem, que eles curaram o nome do Senhor, mas o Senhor coloca algo muito importante e interessante, fala, ó, não fique feliz não, por causa dos sinais. Fiquem felizes porque o nome de vocês está arrolado nos céus. Quer dizer, vocês têm reconhecimento do mundo espiritual sobre aquilo que vocês estão fazendo. Então, mostrando a importância, porque hoje mesmo a gente vive aí, as pessoas muitas vezes indo atrás do milagre, indo atrás da bênção, indo atrás da prosperidade, mas a Bíblia fala que os sinais seguirão aos que crerem. Então é muito importante essa ótica do envio e eles voltam realmente felizes porque foram ali estabelecidos como verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Nós vamos agora a um pequeno intervalo, voltamos já já com mais Escola de Profetas, falando ainda a respeito do livro do Evangelho de Mateus.